A gente também tem que se cuidar, viu, minha gente? Sabe por quê? Porque as temperaturas, quando elas vão ficando mais baixas, o nosso desejo por alimentos ricos em carboidratos aumenta. Pois no frio, o nosso corpo gasta mais caloria para equilibrar a temperatura do corpo. Tem um motivo, não é só porque você é comilona, não é só porque dá essa vontade assim, do nada. Por esses tipos de alimentos gerarem uma sensação de prazer e conforto, que é bom, né? Manter uma dieta equilibrada costuma ser desafiador. Mas saiba, tudo nessa vida é possível e isso também é. A gente vai explicar para você agora com a nutricionista Elisa Joslin, que vai dar dicas de como a gente mudar as formas de preparo daquilo que a gente já come na nossa dieta, mas que vai ficar delícia e vai aquecer a nossa barriguinha. Não, Nutri? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Daviane. Porque, ó, dá vontade de comer, não adianta, né, Léo? Ah, com certeza. Essa época Você do viu? ano, apesar que eu tenho vontade de comer toda hora. Todo Isso tempo, aí, né? É ano dependendo. inteiro. outono, primavera. Mas realmente, no inverno a gente... E parece que também a nossa consciência fala assim, a gente tem o direito de comer mais. Não parece Tenho isso? direito, porque agora eu não Que vou pra aquece a praia gente. também, né? Eu vou usar então, roupas mais muita largas. roupa. Verdade. E aí Tem depois essa. eu corro atrás do prejuízo, Tem essa, né? tem Muita essa. gente Perigoso, pensa assim. perigoso. Dá pra dar uma perigoso, disfarçada. E a gente Exato. pensa isso, porque fica assim, ai, friozinho, vontade de comer. Às vezes não é nem fome. Exatamente. Aí você fala, vontade de comer. Uma beliscada, aquele belisquete, aí lascou. Aí você fala assim, eu vou tomar esse aqui, mas eu vou comer esse aqui, com esse aqui. Aí não dá certo, não. Desanda. É normal a gente pensar dessa forma nessa época do ano? Na verdade, isso daí tá muito relacionado com o nosso emocional, né? Quando a gente come sem estar com fome, a gente tá buscando alguma coisa além daquela necessidade fisiológica nossa. Uma recompensa. Uma recompensa, perfeito. E eu gosto muito de falar da recompensa no final, né? É o final do dia onde você passou o dia inteiro trabalhando, produzindo, aí é o seu momento de relaxar. Existem outras maneiras da gente buscar esse relaxamento, esse prazer, né? Que você pode encontrar ou assistindo uma Netflix, ou fazendo uma academia, né? Para liberar o hormônio dopamina. Tem outras maneiras. E por que não se alimentar bem e saudável, né? São escolhas que a gente faz durante o nosso dia, porém, a gente não precisa também ser radical, viver só de dieta e alimentação regradinha, né? Eu sempre falo do equilíbrio. Boa. Importante, né? Na prática, É. o que a gente pode fazer com a nossa vida? Então, aqui nós temos uma mesa maravilhosa, linda, dividida em alimentação mais focado para o verão e para o inverno. Tá. Qual a diferença entre elas? Apenas o modo de preparo, porque a composição, elas são bem semelhantes, né? Então, no verão, o que a gente busca? Alimentos mais refrescantes, mais gelados, né? Já no inverno, a gente quer alimentos mais quentinhos, reconfortantes, né? Para aquecer o nosso corpo e também para dar aquele aconchego, né? Aquele comfort food que a gente fala. Comeu e você fala, ai, que Ai, que gostoso. delícia. Aquele abracinho de urso. É, boa, boa. Exatamente. Então, olha só, vou dar aqui algumas dicas que a gente pode fazer, tá? Tá. Então, é mantendo a mesma alimentação, porém só o modo de preparo diferente. Diferente. Então, por exemplo, vamos lá, aqui nós temos salada de folhas geladas, né? Tem ali a proteína. Como que a gente pode substituir? Por caldos com a mesma composição. Então, ao invés de alface, a gente pode colocar couve, espinafre, outras folhas, brócolis, os legumes variados e proteína também, ou carne, frango, né? Tá variando desta maneira. Temos também, por exemplo, fazer um shake. Quem gosta de uma bebida gelada para estar tomando durante o verão, aqui temos o mingauzinho, que vai o mesmo ingrediente, né? Porém, de uma versão mais quentinha. Legal. Outra coisa também é aquela vontade de comer doce, né? O que eu sugiro? No verão a gente vai mais para frutas, né? Que é mais refrescante. Por que não reduzir a porção, a quantidade das frutas e colocar aí um chocolate 60% como se fosse dessa ideia. achei é um muito legal, fundi. né? Porque o chocolate, ele tem que estar ali, né? Ele tem que estar presente. momento ele tem ele que tem que aparecer no nosso inverno, né? E ele é Porque super não inverno, permissível, gente. todos os dias comer 1 a 2 quadradinhos, não tem problema, derrete ele, joga ali em cima das frutas, que fica legal. delicioso, Ótima ideia. né? Verdade. É uma Muito dica, legal, muito é uma legal. dica bem legal. O que eu gosto também de falar no inverno? No verão, a gente acaba se hidratando mais, porque sente sede, mesmo assim, tem muitos pacientes que têm uma deficiência e não conseguem se hidratar o suficiente. Imagine no inverno. Que é aí que não vai lembrar da água mesmo, né? Então, como a gente faz? A gente pode também estar utilizando os chás, que é uma boa fonte, né? De estar se hidratando e aquecendo o corpo também.
E E tem aí- alguns chás, por exemplo, ou alguma comida no inverno? Porque assim, é gostoso. Se tá pronto em casa, a gente É come. mais fácil, né, Lara? Mas se a gente chega e não tá pronto, você quer comer uma coisa mais rechonchuda, né? Mais rápida, né? É. Também por causa do tempo, né? E aí existe, por exemplo, algum ingrediente que eu posso colocar nessa alimentação que vai, de repente, me dar uma certa saciada, vai diminuir um pouco a minha ansiedade, alguma coisa assim? Ou um chá, por exemplo? Pão. Pão não, Léo. Não, Errado, olha, Léo. o que eu falo? Errei. A regra é assim, se organizar e planejar é o que vai dar consistência ali na sua alimentação. Então, eu sempre falo de congelar. Prepara caldos e deixa congelado. Depois você chega e descongela. Ou acordou, já tira do congelador, deixa na geladeira descongelando para quando você chegar, só esquentar. Vai falar, tá né? ali, já tá pronto. Exatamente. Mas daí você perguntou para mim algum alimento que vai trazer aí esses benefícios. O cacau, o chocolate, a banana, ela tem triptofano, que dá essa sensação gostosinha também. Então, fazer um mingauzinho, coloca cacau nele, coloca banana para adoçar ao invés de adoçar com açúcar. É uma Legal. boa sugestão, né? E chás calmantes também, para poder dar esse conforto, trazer aquele sono. E a gente sempre fala que por um processo de emagrecimento principalmente, né, mas durante a nossa vida toda, o sono é fundamental. E no inverno a gente dorme melhor, né? Ai, Aquela dorme mais invernada, quentinho, né? Normal. é. Exatamente. Mas assim, nessa época do ano também, o que a Abi falou, tem muitos lugares que já entram na fase das sopas, dos cremes, dos caldos, que a gente consegue também comprar e armazenar em casa, né? Exato. É Perfeito. válido também, né? esse É tipo de válido. O que é preparação, né? importante a gente lembrar? Quando pensar em caldos, fugir desses caldos à base de trigo, né? Mais pesados, mais Creme, gordos, né? muitos cremes, Sim, sim. exatamente. Vamos focar mais em legumes mais saudáveis. Pega aqueles legumes menos calóricos também, como a abobrinha, Uma canja de chuchu, galinha. Cabotiá. canja de Bom, galinha, a cabotiá abóbora é bom, hein? uma das minhas preferidas, E maravilhosa é também. delicioso. É bom mesmo. Leguminosas também, que tem fonte de proteína e carboidrato. Eu sou apaixonada por lentilha, ervilha partida. Adoro também. Fica maravilhoso, né? Então, assim, a gente tem uma gama aí para não fugir. Boa. E aí deixar para as exceções, né? A festa junina tá chegando, não precisa deixar de curtir. Eu sempre falo, mas é o equilíbrio, né? A gente não precisa errar constantemente todos os dias. A gente pode ter o equilíbrio É ali. que é muita festa junina, né? É muita coisa, gente. É Como que a gente muita coloca coisa. numa agenda aí, Sabe o Sabiane? que é isso aí? Já começou semana passada a festa junina, nem Sabe junho o que a gente. nutricionista vai falar pra você? Isso aí é desculpa, Leonardo. É desculpa mesmo, não tem outra coisa. Tô falando que a festa junina começou semana passada. Falei, gente, mas é maio. Já tá rolando já tá festa rolando. junina. Mas outra coisa que eu gosto de falar também é É. qual a intensidade, a frequência e a intensidade. Então, por exemplo, tem pessoas que falam, hoje é feijoada com a família. A pessoa, ao invés de comer um prato razoável, ela vai comer 3 vezes o prato. Aí foge completamente. Então, também a intensidade com que você come uma festa junina. Delícia, né? Tem muitos pratos gostosos, típicos, mas também qual a quantidade, a intensidade que você tá comendo ali, né? Então, isso também vai Isso faz pesar. toda a Tal do diferença. equilíbrio, né? É. Achar esse equilíbrio aí não é E, fácil. não. Elisa, quando a gente vai fazer, por exemplo, os caldos, né? Eu sei porque ela é minha nutri, tem umas receitinhas. Ah, pois é. Aí sim. Ela sempre coloca, por exemplo, uma cúrcuma, né? Sim. Um gengibre. É interessante a gente usar esse tipo de condimento pra dar um reforço, pra dar um up, porque tem gente que fala assim: mas eu acho que eu como, eu fico meio mole, fico com preguiça. Eles são termogênicos, vão aquecer mais o corpo. É bem legal, é bem interessante estar colocando isso. Vai dar um sabor a mais, né? Dá Gostoso. Sem contar que, por exemplo, a cúrcuma fortalece o sistema imunológico. Agora, no inverno, muita gente fica a imunidade baixa, fica resfriada. Então, intensificar aí o uso desses tipos de especiarias que são ricas em antioxidantes, anti-inflamatórias. E até mesmo, já falando aí nessa questão de inverno, ficar resfriado, eu gosto muito de sugerir para que consuma shot matinal ao acordar. Um bem básico que eu gosto de falar é água, limão e extrato de própolis alcoólico. Olha que Ai, legal, muito super legal, simples. né? Todo dia toma Super um simples, shotzinho. todos os dias. 2 dedinhos de água, meio limão espremido, de 15 a 20 gotas de extrato de própolis alcoólico. Tá. Boa. Aí tomou de manhã em jejum. Em jejum, depois já pode fazer o seu café da manhã tranquilamente. Olha que Tá? legal isso. E Mas se você várias não dicas tiver boas, o gostei, hábito viu? de fazer isso, viu que a gripe começou a chegar, entra 3 dias, você já cortou isso daí. É bem bacana, Que bem legal. interessante. E a gente pode, por exemplo, né? A gente fala assim, mas não pode o pãozinho, não sei o quê. Pra deixar mais rechonchudo os nossos caldos, por exemplo, o que a gente pode usar?
Tá falando pra chuchar o pãozinho, né? Essa preocupação é chuchar o pãozinho, entendi. Exatamente. Olha, uma coisa que eu gosto de falar, em caldos, colocar queijinho parmesão é bem gostoso, é bem interessante. E o que eu falei, é muito assim, quantidade. É gostoso mesmo acompanhar, de preferência, um pãozinho de fermentação natural, é bem bacana, tá colocando, né? E dosar na quantidade. Não é pra Uma coisa comer legal. mais inteiro. Bem-vindo. Você fez aqui Bem-vindo, também. né? Bem-vindo, é Você bem-vindo. colocou whey com café. Esse é uma Interessante receitinha, isso, hein? não é? Muito legal. Nutri, conta pra É um gente. cappuccino saudável Olha que isso legal. daí. É uma maravilhoso. receitinha Legal. maravilhosa, porque muita gente quer uma coisa confortante e não quer sair da dieta. E a maioria dos cappuccinos tradicionais, eles têm muito açúcar, Sim. né? E acaba aí fugindo da dieta. Então, tem uma receitinha muito simples. Posso passar a receita? Pode pra eles? passar. Por favor. Então, tá bom. A Essa gente vai deixar no Instagram pra vocês também. Então tá bom. A receitinha é bem simples. Ela vai leite de coco em pó, 1 xícara, vai 1/4 de cacau 100%, 1/4 de canela, não, canela é uma colherinha de sobremesa, 1/4 de café solúvel e vai também um pouquinho de bicarbonato, que vai dar aquela espumadinha, sabe? É pra Aquela- ficar bem parecido mesmo. Ah, que Bem legal. característico, fica Que delicioso. legal. Então vai canela, leite em pó, cacau, café solúvel e o bicarbonato. São esses 5 ingredientes, a receitinha vai deixar disponível para vocês. E aí vocês só mexem, ou na mão mesmo, ou no mixer, coloca num potinho fechado, vai render em média aí de 6 a 7 porções. Que Delicioso. legal. Aí Adorei, você pode diluir tanto na água quanto eu gosto de fazer no leite vegetal. Aham. Então esquenta o leite vegetal, coloca uma colher de sopa cheia, delicioso. Ah, desculpa, para adoçar. Tem mais um ingrediente. Você pode estar usando adoçante, né? Quem tem o hábito, ou açúcar. O que que eu indico? O açúcar de coco, 1 colher de sopa. Pronto. Tá? Nessa receita inteira, que vai render 6 porções. Ou seja, a quantidade de açúcar é bem pequenininha, porque o coco ele já tem, né, Uma suquinha, Doce, né? um Um doce doce. dele, né? Então fica delicioso, é sensacional. Muito E eu legal. acho muito legal isso que a gente fez, né? Mostrar, por exemplo, o que você tá comendo no verão, você vai comer igual. Então, se você já tem uma dieta, se você já segue um plano, é a mesma coisa, você só vai mudar a forma de fazer. forma Isso de aí, preparar. muito Então, legal você não mesmo. vai engordar, vamos dizer assim, Exatamente, né? é para Você manter. vai se manter. Pra depois não ter que ficar correndo atrás do prejuízo, Ah, né? nem Boa, fala. boa, é. E aí vai ter que correr de verdade. Mesmo, correr, literalmente. Literalmente. correr. Literalmente, pra gente conseguir. É isso aí. Mas é boa. E você viu que a Nutri falou, equilíbrio nessa vida é Demais. tudo, minha gente. É Mandou tudo. super bem, muito Adorei. Se você quiser saber mais receitinhas, Eu ficar quero, de olho, eu vou lá. quer? Então aproveita, @Elisa Joslin Nutri, tá aparecendo tudo junto, é Josli, daí já fica o Nutri junto. Isso. O telefone é o 12 99604 6796. Esses dias fiquei recebendo mensagens falando assim, você está emagrecendo, a Biane. Aí, olha só, graças vendo a que Nutri. maravilhosa? Aí, Biane, tá vendo? Coisa Tem um boa. equilíbrio? Às vezes sim, às É, vezes é às difícil, mas vezes. eu corro atrás. Mas a gente consegue com equilíbrio, exatamente. Eu corro atrás, Quase entendeu? quase sempre tem um equilíbrio. Obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Viu? Obrigada. Adorei. Leonardo. Adorei a dica, adorei a dica.